Feche os olhos por um instante e imagine-se voltando para uma casa antiga, onde você viveu parte da sua infância, uma casa esquecida, cheia de poeira, mas carregada de silêncios que ainda gritam nas paredes. Essa é a história de Daniel. Após a morte do pai, ele herda uma casa de campo no interior, uma casa onde ele passou parte da infância, até que algo o fez nunca mais voltar. Quando adulto, Daniel decide enfrentar o passado. A casa estava lá, intacta por fora, mas tensa por dentro. Cada cômodo parecia carregado de lembranças congeladas. O ar era pesado, como se ninguém respirasse ali há décadas. Mas não era só o tempo que havia se acumulado. Na primeira noite, Daniel ouviu passos no andar de cima. Ele estava sozinho, ou achava que estava. Naquela primeira noite, Daniel dormiu no antigo quarto dele, o mesmo de quando era criança. As janelas ainda tinham as cortinas floridas que a mãe costurara, mas algo estava diferente. Às 3 da manhã, acordou com um barulho vindo do sótão, um arrastar, como móveis sendo movidos com raiva, mas ele estava sozinho. A eletricidade da casa ainda nem fora religada. Com uma lanterna fraca, subiu as escadas do sótão. Ao abrir a porta, o som cessou. O espaço estava vazio, exceto por uma caixa, coberta de poeira e fita adesiva antiga. Dentro, havia fotos da infância, cartas manuscritas e um diário, mas não era dele. Era da mim. E nas últimas páginas, ela escrevia sobre vozes que vinham das paredes e sussurros à noite dizendo para fugir. Daniel sentiu um arrepio. A letra tremia. O tom era de desespero. Na manhã seguinte, ele encontrou espelhos embaçados mesmo sem banho quente. E num deles, escreveu-se sozinho uma frase: "Você está pronto agora?" As lembranças começaram a vir. Fragmentos esquecidos da infância. Uma figura de sombra nos cantos dos corredores. O grito abafado da mãe, certa noite. E o pai, sempre ausente, ou sempre irritado. O que realmente aconteceu ali? Daniel começou a entender que a casa não era apenas velha. Ela estava viva e guardava não só memórias, mas verdades que ninguém teve coragem de contar. Na terceira noite, Daniel decidiu enfrentar o sótão novamente. Mas desta vez, algo o puxava. Uma energia densa, quase como se a casa inteira o estivesse observando. Ele subiu com o diário da mãe nas mãos. Releu trechos que falavam de noites em que a realidade se dobrava e de um segredo que ela jamais conseguiu enterrar. Foi quando ouviu menos atrás dele, menos a voz, baixa, feminina e familiar. "Você precisa lembrar, Daniel." Ele se virou rápido. Nada. Mas no canto do sótão, agora havia uma porta que nunca estivera ali. Daniel a abriu. Era um quartinho escondido, sem janelas, com cheiro de mofo e madeira molhada. No centro, uma cadeira quebrada e cordas no chão, pinturas riscadas nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair dali. E então, ele lembrou, uma lembrança enterrada sob camadas de proteção mental. Ele não havia saído daquela casa aos 7 anos, apenas porque a família se mudou. A mãe o tirou dali fugida, depois de uma noite em que o pai perdeu o controle. Naquele quartinho, ela ficou presa por horas, talvez dias, e foi ali que ela começou a ouvir as vozes, ou a enlouquecer. Mas o que ela chamava de vozes, agora, para Daniel, parecia outra coisa. Um eco do sofrimento, uma frequência energética criada pelo trauma, que permanecia vibrando ali, à espera de ser reconhecida. Daniel sentou-se no chão daquele quartinho escuro. Não havia mais medo. Havia um silêncio, quase reverente, como se
ao lembrar, ele tivesse dado voz a algo que esperava ser ouvido há décadas. Ele não chorou, mas sentiu uma leveza que nunca havia experimentado antes. Como se a caça e sua própria alma menos tivessem, finalmente, exalado um suspiro de alívio. Antes do perde, ele fez algo simples. Acendeu uma vela no centro da sala, deixou o diário da mãe aberto, sobre a cadeira, e disse em voz alta: "Eu te vejo, eu te liberto e me liberto também." Ao sair da casa, percebeu que o vento soprava de maneira diferente. As folhas pareciam dançar, e o céu, antes nublado, agora se abria. Tímido, mas promissor, Daniel nunca mais voltou, mas toda vez que fechava os olhos, sentia a presença da mãe sorrindo ao fundo. Não, mas como uma energia, finalmente em paz. Reflexão final para o espectador. E se a casa assombrada não for um lugar físico, mas um canto da sua mente que você evita visitar, todos nós temos cômodos trancados dentro da alma, fragmentos da infância, ecos de dor não dita, mas é só quando abrimos essas portas, com coragem e compaixão, que a cura começa a acontecer. Prática para hoje. Feche os olhos por alguns minutos. Visualize uma casa, a sua casa interior. Caminhe por ela, e se encontrar um quarto trancado, entre, não para consertar nada, mas para acolher o que ali ficou esquecido, porque toda cura começa com o reconhecimento daquilo que pedimos para esquecer.